Oi, meus amores, agora atividades de história. Assim como nós fizemos em ciências e geografia as atividades complementares, nós vamos fazer de história também, tá bom? Que tem início na página 157, essa daqui, né? Aí a atividade é na página. Ai, desculpa. Essa daqui é a página 155 e a atividade inicia na página 156, tá? Então vamos lá, a primeira. Unidade 1, o conhecimento histórico. Né? Pinte os quadros com as palavras que completa corretamente as afirmações abaixo. História é uma palavra que significa conhecimento por meio da opinião ou da investigação. Investigação, tá? Toda a trajetória que os seres humanos vêm percorrendo há milhões de anos é chamada de processo isolado ou processo histórico. Histórico, tá? As pessoas que fazem parte da história e que os historiadores buscam compreender por meio de suas ações são chamadas de personagens ou sujeitos históricos. Sujeitos históricos, ok? Leia o texto abaixo. Os primeiros pães surgiram há cerca de 12.000 anos na Pérsia. Eles eram uma mistura de vários tipos de grãos moídos e água, cozidos sob pedras quentes. Eram secos e duros, mas muito nutritivos. Nas mãos dos egípcios, no Novo Império, em 1567 a 1085, né, antes de Cristo, a panificação recebeu um grande impulso. Havia mais de 40 variedades de pães. Eles criaram processos de fermentação, né, que deixou o pão mais macio e saboroso. Os egípcios perceberam que a massa umedecida depois de certo tempo liberava alguns gases, tornando o pão mais poroso. Aos poucos, o pão chegou ao Império Romano. Começaram a aparecer escolas de padeiro, profissão surgida por volta dos anos 50. Né? Marcelo Duarte, O Livro das Invenções, São Paulo. Companhia das Letras, 1997, página 186. Qual fato histórico é apresentado no texto? A invenção do pão. Quem são os sujeitos históricos desse fato? Os povos da Pérsia, do Egito e de Roma, né? Inventaram e aperfeiçoaram o preparo do pão. De acordo com o texto, o pão foi inventado antes ou depois de Cristo? Como você chegou a essa conclusão? Antes do nascimento de Cristo, porque foi inventado há 12.000 anos. E pelos nossos calendários, Cristo nasceu há cerca de 2.000 anos. Né? Então foi muito antes. Elabore uma frase para cada conjunto de palavras. Sujeito histórico, ação e pessoa. Né? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Toda pessoa, por meio de sua ação, é um sujeito histórico. Tá? B. Fontes históricas, compreender e passado. Né? Podemos compreender o passado por meio do estudo de fontes históricas. Preencha corretamente os quadradinhos, formando as palavras que completam as frases. História é uma palavra de origem grega, tá? Vocês vão colocar aqui, grega, cada letrinha dentro de um quadradinho. A linha do tempo serve para organizar os acontecimentos em uma sequência cronológica, tá? Então, ó, cronológica, tá bom? Cada letrinha dentro de um quadradinho. O século é uma unidade de tempo, bastante usada em história, e geralmente é escrito em algarismos romanos, tá? Então, algarismos romanos, ok? Cada letrinha dentro do quadradinho. Observe a imagem abaixo e leia atentamente a legenda.
Bonde Atração Animal, São Paulo, aproximadamente 1895. Que tipo de meio de transporte é esse? É um meio de transporte chamado bonde. Faça um desenho dos meios de transporte que na atualidade corresponde ao que está representado na imagem. Hoje nós teríamos, né, o bonde, nós teríamos os ônibus, né, circular, tá bom? Aqui no caso ele era puxado por animal, hoje não é mais puxado por animal. Hoje nós temos as circulares, né, temos aqueles trens na Itália, várias cidades, tá bom? Então vocês podem estar desenhando, né, o ônibus, que é o nosso meio de transporte, né, aqui de Sinop, que são aquelas circular, né, que nós temos dentro da cidade. Então, vocês podem estar desenhando aqui, tá bom? Os ônibus. Quais características do meio de transporte de 1895 você não reproduziu no desenho, né, dos meios de transportes atuais? Né? Vocês não vão desenhar os cavalos, né? Por exemplo, né? O motor, porque não possui um motor, né? Nem portas e nem janelas, né? Olha só como que era. Né? Olha, eles eram puxados, né, por animais, e daí eles não tinham porta e não tinha janela. E hoje ele tem quase igual essa estrutura, mas moderna, né? Hoje ele tem porta, janela e motor, não é mais puxado por animal, tá? Então, o que vocês não, né, qual a característica, né, que vocês não colocaram, né, no desenho, vocês podem responder, né, que hoje os ônibus atuais são movidos a motor e possuem portas e janela, tá bom? Os primeiros seres humanos, unidade 2. Observe a imagem e assinale a resposta que melhor corresponde a ela. Pintura rupestre pré-história. Esses povos se alimentavam apenas da coleta de frutos. Esses povos praticavam a caça de animais. Esses povos consumiam apenas restos de animais. E esses povos consumiam apenas peixe e frutos do mar. Então, aqui, através dessa pintura, nós podemos observar, né, que esses povos praticavam a caça de animais. Letra B. Bom. Agora, pela análise da imagem, justifique a resposta que você assinalou. No registro, é possível observar seres humanos armados com lanças, né, atrás de animais, como se estivessem correndo atrás deles, ou seja, caçando. Então, aqui ó, as lanças na mão deles, né? Os animais correndo. Então, por isso que, através dessa pintura, podemos concluir que esses povos praticavam a caça de animais, tá bom? Como a descoberta e o controle do fogo ajudaram os seres humanos primitivos a sobreviver e evoluir ao longo do tempo? A descoberta e o controle do fogo permitiram que os seres humanos primitivos sobrevivessem às baixas temperaturas, cozinhassem os alimentos, tivessem luz à noite e espantassem os animais ferozes. Assinale V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. As pedras lascadas foram os primeiros instrumentos usados para coletar frutos e caçar animais. Verdade, verdadeiro. Os primeiros machados de mão eram feitos de metal, como o ferro, que era derretido e moldado. Falso. Os machados de mão foram inventados há 2000 anos e eram feitos de madeira. Falso. Então, somente a primeira que é verdadeira, tá? Elabore frase para cada conjunto de palavras a seguir. Migração, povoamento e mundo, né? Uma sugestão para vocês. O povoamento do mundo
se deu por meio da migração dos seres humanos primitivos. B. Ancestrais, humanidade e África. Né? Os ancestrais mais antigos da humanidade tiveram sua origem na África. Sim, cortar e cozinhar os alimentos é um costume na culinária de muitas culturas. Se para nós esse hábito faz parte do cotidiano, para os primeiros seres humanos esse processo se deu ao longo de milhares de anos e foi essencial para a evolução da espécie. Ai, que delícia, né? Essa carne aqui com batatinha e cenoura. Explique com suas palavras como o corte e o cozimento dos alimentos, principalmente da carne, contribuíram para a evolução dos seres humanos. Né? Então, crianças, ao cortar, né, e cozinhar os alimentos, principalmente a carne, os seres humanos primitivos passaram a ingerir maior quantidade de nutrientes e usar menos força na mordida e mastigação. Né? Com o tempo, os dentes diminuíram de tamanho, mudando o formato do crânio e do pescoço, o que pode ter favorecido o desenvolvimento da fala. Tá? Então, por isso que foi importante, né, eles aprenderem a cozinhar, cortar e cozinhar os alimentos. Ok? Certo, crianças? Encerramos aqui, meus amores, as atividades de história, tá? Nossa última atividade, né, da semana. Domingo temos a correção dessas atividades, ok? Se vocês tiverem dificuldades, me mandem mensagens, tá bom? Porque eu ajudo vocês. Beijo, meus amores, e até domingo. E um ótimo final de semana aí para vocês. Para mim também, né? Beijos, tchau!